não tenho Wi-Fi. This meeting is being recorded. Não tenho Wi-Fi, mas estou com os meus dados móveis, mas não tem problema. Queria dar as boas noites a todos, boas noites aos colegas aqui do Politécnico, mas sobretudo, e aos alunos, mas sobretudo boa noite ou boa tarde ao professor António Marcelo Jackson, da Universidade Federal de Ouro Preto, do Brasil, que mais uma vez este ano nos fez o favor de disponibilizar um pouco do seu tempo para apresentar uma palestra, para apresentar uma aula sobre a pergunta de investigação, sobre os cuidados que os alunos deverão ter quando escolhem a pergunta de investigação. Sendo que a maior parte destes alunos estão numa fase inicial das suas pesquisas de mestrado, dos seus trabalhos finais de mestrado, esta aula e este tema é bastante importante, mas reforçava aqui o agradecimento ao professor António Jackson e passava-lhe a palavra para o que entendesse. Portanto, António, obrigado, bem-vindo mais uma vez e boa aula, boa apresentação. Bom, professor Duarte, professora Luísa, professores e alunos e alunas que se encontram nesse momento e que vão assistir futuramente, né, quando o vídeo for gravado, transmitido, né, ficar disponibilizado. Primeiro, quero agradecer por mais esse convite, me sinto realmente honrado de estar participando desse evento. Pela terceira vez, o professor Duarte me convida, a professora Luísa. Deixo claro, como em todas as ocasiões, que, apesar de falarmos a língua portuguesa, os nossos portugueses, digamos assim, têm, às vezes, algumas diferenças, então, por favor, não há constrangimento algum se alguma expressão minha, alguma fala minha não ficar compreensível para todos, aí peço que me perguntem, peço que me solicitem um maior esclarecimento, por gentileza. E estar presente num evento do Instituto Politécnico de Setúbal, é claro, é sempre uma honra tremenda. Quer dizer, se a honra já existe pelo convite de pessoas que são amigas, notadamente o professor Duarte, que pouco a pouco se transforma num querido amigo, agora a professora Luísa também, o Instituto em si já vale a pena, já vale o esforço, já vale o trabalho. E, então, dito isto, eu quero começar essa apresentação a respeito disso que nós chamamos aqui no Brasil de pergunta de partida e que em Portugal seria pergunta de investigação, obviamente, é rigorosamente a mesma coisa. E uma primeira preocupação que eu chamo a atenção sempre de todas as alunas, de todos os alunos, é que uma pesquisa pouco importa sobre o que ela seja, pouco importa o assunto que ela trate. Ela precisa ser, antes de qualquer coisa, pensada. Pode parecer uma bobagem isso que eu estou falando, mas não é. Quando eu digo que ela precisa ser pensada, eu me refiro à ideia de que eu preciso refletir, ou como um querido poeta brasileiro, Carlos Drummond de Andrade, dizia, é preciso ruminar a ideia, né? Ficarmos ruminando as ideias, é uma expressão da poesia brasileira, e essa ruminação, digamos assim, para que possamos elaborar o melhor trabalho possível em termos de pesquisa. Ora, e o primeiro passo, então, eu tiro até de um grande publicitário brasileiro, aproveitando a deixa que o professor Duarte trabalha com gestão de marketing, que é a citação do Washington Oliveto, um grande publicitário aqui do Brasil, e o Washington Oliveto tem uma frase que ele diz o seguinte, em um de seus livros: os maiores erros dos próprios publicitários é o de só andar com outros publicitários, só falar de publicidade e só ler artigos relacionados à publicidade. É interessante essa fala do Washington Oliveto, porque ela vale para os publicitários, mas vale para qualquer um, né?
Ou seja, aqui no Brasil, eu espero que em Portugal isso não aconteça, mas aqui no Brasil existem certas áreas que há uma tendência que as pessoas convivam exclusivamente, ou quase que exclusivamente, com pessoas das mesmas áreas, da mesma área, perdão. Então, o que significa dizer que os temas, os assuntos, as dúvidas, elas acabam sendo rigorosamente as mesmas e elas se fecham sobre si mesmas. Então, quer dizer, a pessoa perde uma visão que nós poderíamos chamar de uma visão diagonal do mundo, uma visão mais ampla do mundo. Então, o primeiro passo, isso vale para qualquer pesquisador, é que tenha, então, um cotidiano que, é claro, que envolva a leitura a respeito da sua área, que envolva pesquisas a respeito da sua área, mas que envolva também pesquisas e leituras de outras áreas. Às vezes áreas afins, às vezes não, mas o interessante é sempre ter a mente aberta. Isso aí, eu acho que é o primeiro passo, e acreditem, eu já vi muitas das vezes pessoas que realmente não desenvolvem um bom trabalho exatamente porque não fazem isso. Então, acabam sempre lendo as mesmas coisas, sempre repetindo as mesmas informações, né? Dito isto, um segundo passo ainda a respeito dessas ruminações que eu estou, repito, tomando por empréstimo dessa expressão que Carlos Drummond de Andrade utilizou em um de seus poemas, é pensarmos o seguinte: bom, até que ponto podemos ter algumas afinidades a respeito desse trabalho de pesquisa? Traduzindo, né, de uma forma mais nítida, nas minhas palavras, até que ponto eu já li algumas coisas a respeito daquele assunto para que finalmente eu possa começar a pesquisar. Então, isso é um dado importante também. Já vi situações, eu me recordo principalmente na época do meu doutorado, em particular, que colegas chegavam para os seus orientadores com temas completamente estapafúrdios, completamente sem pé nem cabeça, diríamos aqui no Brasil. E aí a ideia era o quê? Porque efetivamente aquela pessoa não tinha lido tanto, ou tinha muito pouco conhecimento, e quando muito tinha ouvido falar daquele assunto, o canto da sereia o havia encantado de algum modo, e, portanto, ele entendeu que poderia pesquisar aquilo sem ter a mínima ideia do trabalho que estava sendo feito. Bom, passadas essas duas primeiras etapas, ou seja, de que eu tenho por hábito ler e viver outros assuntos que não sejam aqueles da minha área, e dois, que eu tenho uma leitura prévia, ainda que aleatória, ainda que sem grandes controles a respeito de um assunto, começamos propriamente ao trabalho da montagem de uma pergunta de investigação. E essa pergunta de investigação, essa pergunta de partida, como chamamos aqui no Brasil, ela possui 8 regras e é interessante que todos tenham as seguintes clarezas. Primeiro, é de fato uma pergunta, ou seja, não estamos aqui como algo que seja uma metáfora ou uma licença poética. Uma pergunta de investigação é apenas uma expressão que pode significar qualquer coisa. Não, não. É de fato uma pergunta. Tem um ponto de interrogação no final. Né? E, efetivamente, essa pergunta, por que ela é importante? Porque o nosso trabalho, e aí pode ser da gestão de pequenas e médias empresas, pode ser da gestão logística, pode ser da gestão de marketing, pode ser, enfim, de uma série de outras atividades que nós temos, notadamente das áreas das ciências sociais e das ciências sociais aplicadas, da educação, pouco me importa. Todas elas, o que acontece? Se você elabora corretamente essa pergunta de investigação, a resposta a ela será efetivamente o trabalho que vai delinear as ações que cada um de vocês pretenderá implementar. Na medida em que a pergunta de investigação seja elaborada com alguma falha, lamentavelmente, na hora da resposta, que vai ser a implementação do trabalho, com certeza esse material, essa ação, melhor dizendo, ela poderá cair em alguma espécie de erro.
E aí vamos, então, às 8 regras que compõem a chamada pergunta de investigação. E aí, por favor, pergunto à professora Luísa ou ao professor Duarte e a todos vocês. Está claro até aqui alguma dúvida? Algo que eu tenha falado que não tenha ficado de compreensão? Professor, da minha parte está tudo claro, mas aí os alunos é que, os nossos estudantes, há alguma questão, penso que estarão à vontade para questionar, não é? Está ok. Para já tudo então, claro. Continuo. Ok. Perfeito. Então, posso continuar? Sim, senhor. Maravilha. Então, vou continuar, então. E aí, novamente, qualquer dúvida, então, vocês anotem, pode colocar no final, não há constrangimento algum. Bom, as 8 regras que compõem a pergunta de investigação são as seguintes. A primeira, ela deve ser precisa. O que significa precisão? Significa clareza. Eu devo ter claro naquela pergunta o que é que eu desejo, qual é o ponto que eu tenho interesse em atingir, o que efetivamente eu quero investigar. Ou seja, ainda que, por mais que possamos ter uma tendência a sermos prolixos, a falarmos de diversos assuntos, ou talvez até mesmo a resposta à pergunta de partida necessitar lançar mão de uma série de outros assuntos, não tem problema. Mas a pergunta em si, ela precisa ser precisa. Ela tem que deixar claro, afinal, o que ela deseja. Ou seja, tanto eu que elaboro a pergunta, quanto qualquer um que leia essa pergunta, deve ter clareza a respeito do que está sendo tratado. Então, é muito simples. Se em algum momento o Antônio Marcelo elabora uma pergunta de investigação, aí nesse momento eu peço à professora Luísa que leia essa minha pergunta. E se a professora Luísa, ao ler, ela ficar em dúvida sobre o entendimento do que eu estou desejando ali, então já está evidente que a minha pergunta está errada na sua precisão. Quer dizer, eu tenho que reelaborar isso. Aliás, é uma prática que eu acho que vale a pena. Eu, pelo menos, sempre faço isso. Todos os trabalhos que eu realizo, desde a pergunta de investigação até mesmo todas as etapas, mesmo chegando à etapa final, eu sempre peço a colegas meus para darem uma olhada. E melhor ainda, se eu tiver próximo de mim pessoas que não sejam da minha área, eu peço para ler ou assistir, se for um vídeo ou algo parecido, para verificar se eu estou realmente tendo clareza naquilo que eu estou falando, ou naquilo que eu escrevi. Eu acho que é uma prática que vale a pena. Então, muito bem, a primeira regra é que ela tem que ser precisa. A segunda regra, é que ela deve ser concisa. Aí, qual é a diferença de uma coisa para outra? É muito simples. Se vocês imaginarem uma tela de computador, quando abrimos lá o sistema operacional, pode ser o LibreOffice ou o Office mesmo do Windows, qualquer um, que seja uma folha, aquela do Word, né, o que a gente chamaria aqui no Brasil de folha A4, uma pergunta de investigação, ela deve ter, no máximo, 2 linhas e meia. E a explicação é facílima, tá? Para que todos possam entender. Por que 2 linhas e meia? Porque você, quando começa a ler a pergunta e chega ao final dela, esse final você não pode esquecer do que você leu no início. Ou seja, se você começar a ler uma pergunta ou pedir a alguém para ler, e essa pessoa chegar no final da pergunta, ela não lembrar como ela começou a leitura, então é sinal que você foi longe demais no teu texto ali. Então a regra seria mais ou menos essa. Uma pergunta de investigação, se pensarmos numa tela de computador, numa página em branco do LibreOffice ou do Word, seja lá o que for, ela teria no máximo 2 linhas e meia.
mais do que isso, é sinal que você está perdendo ali alguma coisa e ela está começando a ir longe demais e você não vai lembrar do que começou a falar no início. Então, de novo, as duas primeiras regras. Ela deve ser precisa, deve ter clareza sobre o que está tratando. E 2, deve ser concisa. Ou seja, quando eu leio a pergunta, do início ao fim, quando eu termino de ler, eu tenho tudo aquilo na minha cabeça, eu tenho a ideia precisa das coisas que estão sendo tratadas ali, de todas as palavras, das informações que aparecem naquele pequeno texto. Terceira regra da pergunta de investigação. E aqui, alguns amigos meus que são filósofos, eles ficam profundamente irritados com essa regra, porque é a forma que se encontrou para explicá-la. A pergunta de investigação, ela, para as áreas, aí vamos deixar claro isso, para as áreas das ciências sociais, para as áreas das ciências sociais aplicadas, ou seja, sociologia, antropologia, ciência política, história, mais gestão, marketing, gestão de empresas, etc. Quer dizer, todas essas áreas, para todas elas, uma pergunta de investigação não pode ser filosófica. O que é ser uma aspas, e aí, por favor, entre aspas, tá? Uma pergunta filosófica? Seria, por favor, me perdoem os amigos filósofos, me perdoem aqueles das áreas afins da filosofia. Seria como se você perguntasse qual é o sentido da gestão de marketing na existência humana da Terra. Alguma coisa do gênero. Então, uma pergunta dessa não cabe, sabe? Não tem como. Qual é o sentido da história da administração de empresas? Nossa, você não entra numa discussão aqui de uma pergunta de investigação. Não faz parte dessa situação. E por que não faz parte? Porque uma pergunta de investigação, se está tratando das áreas das ciências sociais ou das ciências sociais aplicadas, e aí, por favor, até já peço desculpas, que agora que me veio à mente uma coisa. Aqui no Brasil, nós fazemos essa distinção de ciências sociais e ciências sociais aplicadas. Não sei se esse modelo se repete em Portugal. Me perdoem se eu estiver falando algo completamente alienígena. Mas seria isso, as ciências sociais tradicionais, da história, antropologia, sociologia, ciência política, e as ciências sociais aplicadas, direito, administração, marketing, gestão, essas seriam ciências sociais aplicadas. Pois bem, para esses casos, tá, do conjunto das ciências sociais, não cabe uma discussão filosófica, porque há, inevitavelmente, um lado pragmático no trabalho a ser realizado. Então, se eu quero realizar um estudo histórico ou quero realizar um estudo sobre gestão de empresas, em ambos os casos, ainda que sejam áreas completamente diferentes, mas há, repito, um pragmatismo nessa hora de estudar. Eu quero estudar um recorte histórico, eu quero estudar a gestão de um determinado tipo de empresa ou de um conjunto de empresas. Então, não é algo para se estudar o sentido da história ou o sentido da gestão de empresas. Quer dizer, não cabe aqui nessa nossa discussão. Bom, espero qualquer coisa a gente retorna a esse ponto mais à frente. O quarto item, e aí só apenas lembrando então os itens até aqui, ela tem que uma pergunta de investigação tem que ser precisa, dizer claramente do que trata, concisa. Eu leio a pergunta do início ao fim, eu lembro de tudo que está sendo dito ali. Não pode ser filosófica, ou seja, não estou aqui discutindo o sentido da existência daquele tema. E o quarto item, esse é facílimo. Somente pode tratar do que existe ou existiu. Aí é um dado interessante, particularmente para as pessoas que trabalham, por exemplo, com a parte de marketing, né? E nesse caso eu me dirijo quase que diretamente ao professor Duarte. Vamos pensar, mas como é que só pode falar sobre o que existe e existiu? Como eu posso, então, administrar o marketing de um novo produto ou qualquer coisa do gênero, tá?
de certa maneira, o que acaba sendo feito é todo um trabalho a partir de referências já conhecidas, por mais que o produto seja novo. No final, é isso. Quer dizer, no final, mesmo quando há uma expectativa a respeito de alguma coisa, essa expectativa ela sempre se dá a partir de referências que são nossas, que são cotidianas nossas. É um dado interessante aqui, vale, eu estou falando aqui com vocês e estou me lembrando, olha a falha minha aqui. Acabei de dizer que ela não deve ser que a pergunta não deve ser filosófica, eu me lembrei de Santo Agostinho. O Santo Agostinho, por exemplo, tem aquela passagem maravilhosa dele no Confissões, e, por favor, tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. Que ele diz que o que nós temos? Nós temos a lembrança presente dos tempos passados, a visão presente dos tempos presentes e a esperança presente dos tempos futuros. Então, uma estratégia de marketing nada mais é do que a esperança presente dos tempos futuros. Mas é o presente que está determinando isso. Curiosamente, Agostinho me ilumina aqui nessa hora para pensar essa questão sobre o que existe ou existiu. Mas, de qualquer maneira, mesmo tratando, e aí agora sem qualquer paródia, sem qualquer brincadeira minha aqui, mas uma brincadeira séria, vamos deixar claro, quando pensamos que trata sobre o que existe ou existiu, vamos de novo. Estamos falando de coisas, tá? Em que todas as referências que nós podemos e devemos trabalhar são referências, aspas, né, reais. Ou seja, temos conhecimento sobre aquilo, alguém já estudou aquilo, temos trabalho sobre aquilo, então temos material que vai servir de suporte, de escopo para o nosso trabalho. Então, por isso, quando tratamos, mesmo numa estratégia de marketing, para algo futuro, para algo que ainda vai ser lançado, efetivamente nós não podemos perder de vista isso. Toda a nossa estratégia será montada a partir de elementos que existem ou já existiram de alguma forma. Essa é a quarta regra da pergunta de investigação. A quinta, talvez seja, curiosamente, uma das mais simples de falar e uma das mais difíceis de praticar. Uma pergunta de investigação, ela não pode, em hipótese alguma, julgar. Vamos entender aqui. Quando eu trabalho, deixa eu pensar aqui numa administração, vou pensar aqui numa gestão de pequenas e médias empresas, e aí eu quero fazer uma pesquisa sobre empresas que atuam no varejo de roupas para senhoras. Não sei, estou aqui literalmente fantasiando aqui. E aí eu começo a pensar numa pergunta onde aparece algo do tipo: deve uma loja de roupas para senhoras trabalhar com uma certa sensualização das roupas, ou algo do gênero? Quer dizer, se eu coloco uma pergunta dessa, eu já estou julgando aí. Já há um julgamento prévio na própria pergunta. Quando eu coloco o verbo dever, deve uma loja fazer isso, eu já estou inevitavelmente dizendo, olha, então existe algo que é certo e algo que é errado. Não significa, em hipótese alguma, vamos deixar claro, que na nossa resposta possamos indicar isso, coisas certas e coisas erradas. Nesse ponto não há inconveniente algum. Agora, quando falamos da pergunta em si, essa pergunta, em hipótese alguma, ela pode, por ela mesma, julgar alguma coisa. Caso isso aconteça, nós estaremos, por completo, agindo de maneira maniqueísta, estaremos direcionando, no final, a resposta. Porque já estaremos induzindo na resposta os conceitos de certo e errado. Então, isso, em hipótese alguma, pode acontecer. Então, fazendo o levantamento dos 5 itens até aqui, ela deve ser precisa, ter clareza sobre o que estamos tratando, concisa, eu devo começar a ler e terminar a leitura sabendo claramente do que trato,
Não deve ser filosófica, ou seja, não estou aqui discutindo o sentido da existência daquele tema. Só pode tratar do que existe ou existiu, então as referências todas devem ser reais mesmo. Ela não pode julgar, eu não posso, na própria pergunta, já induzir o certo e o errado. E aí vamos à sexta, o sexto item, que compõe uma pergunta de investigação, que é a seguinte: esse talvez seja o mais simples, até porque já mentalmente nós já temos a visão de como a coisa vai funcionar. O sexto item é o seguinte: uma pergunta de investigação, ela deve ser aberta, por favor, aberta aí entre aspas. O que significa isso? Né? Significa que, ao elaborarmos a pergunta, a resposta automaticamente não pode ser sim ou não. Ou seja, se elaboramos uma pergunta de investigação e de imediato temos uma resposta sim ou não, essa pergunta está claramente errada. Deixa eu tentar pensar numa pergunta bem banal, bem simples. De novo, pensando nas lojas de roupas para senhoras, né? Se eu coloco assim, as lojas de roupas para senhoras devem ter vitrines? Por favor, é uma coisa bem simples. A resposta é sim, né? Então, ou seja, você já está resolvido o problema. Então, uma pergunta de investigação ela não pode ser fechada nesse nível. Ela deve ser aberta, ou seja, ela deve fazer com que você seja obrigado a montar um texto, a produzir uma narrativa para dar conta daquilo que está sendo perguntado. Então, efetivamente, ela deve ser aberta. O sétimo item, tá, talvez seja aparentemente o mais simples de todos e talvez o segundo mais difícil, com certeza, porque as pessoas elas se iludem muito a respeito disso. O sétimo item é: toda pergunta de investigação ela deve ser realista. O que significa isso? Significa que, para um pesquisador trabalhar ali naquele tema, a primeira preocupação que ele deve... Perdão, a segunda preocupação que ele deve ter, a primeira já praticamente tratamos na abertura da minha fala, ele ter alguma leitura prévia, algum conhecimento sobre aquilo. Mas a segunda preocupação é: ele tem condições materiais para fazer esse trabalho? O que eu chamo de condições materiais? Ele possui à sua mão, ao seu alcance, uma biblioteca? Ele tem acesso à internet e, pela internet, ele consegue acessar bibliotecas virtuais? Se ele precisar fazer entrevistas, ele tem condições de realizar essas entrevistas? Então, são perguntas que são muito sérias, que devem ser feitas, e as respostas devem ser as mais sinceras possíveis. Muitas das vezes, nós podemos ter um tema belíssimo, mas, efetivamente, eu não tenho como realizar essa pesquisa. Às vezes, o pesquisador, às vezes, vocês podem pensar que eu estou falando assim de situações aleatórias. Eu queria abrir um parêntese rápido, por favor, peço perdão à professora Luísa, ao professor Duarte, a todos vocês, para contar uma história rápida, para vocês entenderem o que é um trabalho de pesquisa e quantas vezes a gente pode pensar que estamos com todo uma... Como dizemos aqui no Brasil, falamos aqui no Brasil, temos a faca e o queijo na mão e, de repente, descobrimos que não temos nem faca e nem queijo. Tá? Às vezes descobrimos, às vezes, que não temos nem mão, mas, de qualquer maneira, essa situação. Há muitos anos atrás, eu sou formado em História com mestrado e doutorado em Ciência Política. Eu me especializei em trabalhar em arquivos históricos, né, da cidade do Rio de Janeiro, onde se concentram aproximadamente 70% do material de documentação da história brasileira. Pois muito bem, o que acabou acontecendo? Um caçador de tesouros me pediu para procurar 2 navios naufragados.
Obviamente, navios que tinham a ver com também a história de Portugal. Um que levava o primeiro ouro de Minas Gerais para Lisboa e um outro que levava um material que foi um acordo do Reino de Portugal com o Império Chinês a respeito da produção de peças de vidro, de vidraçaria. Pois bem, não vou contar a história toda, mas a grande história é a seguinte. Eu consegui remontar a história dos dois navios completa, tudo, todos os detalhes. Eu só não descobri o lugar que eles afundaram. Então, não, foi uma coisa... A Maria João está rindo ali, mas é triste, sabe? É muito triste isso, Maria João. Sabe? Você não tem ideia do que é você ser capaz de contar, fazer toda a narração daquilo que pediram para você pesquisar. A única pergunta que eu não tinha resposta é, mas tá bom, e eles afundaram aonde? Isso eu não sei. Sabe? Em algum lugar eles afundaram. Agora, aonde exatamente eu não sei. Então, essa é uma coisa assim que a gente pensa, às vezes. E aí, no caso, o que aconteceu? Tem a ver com o realismo. Porque, em princípio, eu partia do pressuposto que toda a documentação histórica, cartas trocadas entre a metrópole, que era Portugal, e a colônia, que era o Brasil, estavam minimamente disponíveis. E eu acabei descobrindo que, para minha tristeza, uma parte dessas cartas, e isso por culpa, aí inevitável, não tinha como ser diferente, do material utilizado para a redação desses textos, que era uma tinta à base de pó de ferro, o pó comia o papel inteiro. Então, você conseguia chegar nos documentos, aí só tinha um buraco no papel, porque o texto mesmo tinha sido comido pelo pó de ferro da tinta que foi usada ali. É dizer, então, ou seja, o realismo ali se perdeu por completo. E eu, para cúmulo da ironia, consegui, repito, remontar a história dos dois navios e, no entanto, eu não consegui descobrir o local do afundamento. Né? Então, são coisas, às vezes... Quer dizer, o realismo, ele às vezes, é cruel conosco. Né? Podemos... Por isso que o primeiro passo, quando falamos de realismo, é tentar buscar de todas as formas. É lógico que nessa pesquisa que eu citei, eu tinha uma expectativa. Então, os arquivos históricos aqui do Rio de Janeiro, do Brasil, de uma forma geral, naquela época, ainda não estavam inventariados na sua amplitude. Então, tinha muita coisa que, olha, a papelada está aí, mas a gente não sabe o que é que tem aqui nessas gavetas. Então, efetivamente, corríamos esse risco, mas tínhamos que assumir o risco. Agora, quando falamos aí, voltando para as áreas de interesse de vocês, em gestão de marketing, em gestão de empresas ou pequenas e médias empresas, gestão logística, perdão, aí a história é outra. Aí nós podemos ter como levantar o maior número possível de informações para verificarmos o realismo disso. Ou seja, é possível pesquisarmos sobre isso? É possível realizarmos um trabalho sobre esse tema? Isso, e às vezes pode acontecer, falo para todos vocês, chegar, olha, não é possível montar essa estratégia de marketing, não é possível montar essa questão logística, é ser sincero, olha, não é possível. Com o material que temos, não é possível. Aí é uma questão que o realismo, eu repito, ele é sempre cruel com todos nós. E, por fim, chegamos ao item de número 8, que, de uma forma geral, é o que as pessoas acabam errando bastante. Porque, de um lado, esse item 8, ele, dependendo da pesquisa que as pessoas resolvam fazer, precisem fazer, talvez até seja aceitável, mas, de uma forma geral, para uma pergunta de investigação, esse item 8 não pode ocorrer. E qual é o item 8? Uma pergunta de investigação, ela não pode ser, em hipótese alguma, descritiva. O que significa isso? Significa que a resposta que eu vou obter ao ler aquela pergunta e começar a produzir o material não pode ser uma descrição. Por quê?
Porque se for uma descrição, eu vou conseguir produzir, se muito, o perfil, o cenário de alguma coisa. Mas eu não vou chegar a um objetivo final naquilo que se pretendia. E aqui é importante pararmos e abrirmos um parênteses aqui a esse respeito. Se efetivamente eu estiver... Vamos supor que o meu desejo, e aí vou pensar na gestão de pequenas e médias empresas. Vamos imaginar que eu não tenha... Eu tenho ali uma localidade qualquer em Portugal, uma cidade, que começou a desenvolver a parte turística, uma série de lojas foram criadas ali, mas não há trabalho nenhum sobre aquilo, a gente não sabe, ninguém sabe exatamente como as coisas estão acontecendo, sabe-se que algumas coisas são vendidas, outras não. Aí, nesse caso, eu diria o seguinte, que o primeiro passo para termos um trabalho correto a respeito disso, vamos de novo, em situações em que nós não temos nenhuma ideia do que tem lá. Sem dúvida alguma, é criar um cenário. Criar esse cenário, o que eu quero dizer com isso? É elaborar um texto que explique o que funciona ali. E aí, nesse caso, esse texto, com certeza, será uma descrição. Então, nesse momento, eu não estou querendo produzir uma forma de administrar aquelas pequenas lojas que estão lá. Não, eu quero saber como elas existem, como foram criadas e como estão funcionando até prova contrária, sem tentar indicar o caminho a seguir. Feito esse perfil, elaborado esse cenário descritivo, aí sim eu posso pensar numa pergunta de investigação. Aonde, nesse caso, nesse segundo momento, com certeza essa pergunta de investigação, aí sim, ela não pode ser descritiva. Não sei se estou sendo claro aqui nesse caso, tá? Quer dizer, então, o ideal, o sonho de consumo, digamos assim, de todo pesquisador, é que ele já encontre trabalhos a respeito disso, trabalho de opinião pública, trabalhos de levantamentos, e aí geralmente são órgãos públicos que fazem isso, né? A respeito do funcionamento das empresas, do público em geral, etc. E aí, a partir desse material já pronto, a gente pode pensar numa pergunta de investigação. Agora, quando não acontece isso, quando nós não temos um cenário já previamente descrito para que possamos trabalhar, aí não tem jeito. Nesse caso, precisamos primeiro construir esse cenário, primeiro fazer toda essa descrição, para que, com esse material em mãos, aí sim possamos elaborar uma pergunta de investigação e começarmos a trabalhar efetivamente. Bom, esses, então, são os 8 itens que compõem uma pergunta de investigação. Ela deve ser precisa, deve ser concisa, não pode ser filosófica, pelas razões que eu apresentei, somente pode tratar do que existe ou existiu, não pode julgar, deve ser aberta, ou seja, a resposta não pode ser sim ou não, né? Deve ser realista, ou seja, temos condições de pesquisar isso, de trabalhar isso. E, por fim, não pode ser descritiva. Esses são os itens que compõem a pergunta de investigação. Agora me coloco à inteira disposição de todos vocês para tirar qualquer dúvida, seja a respeito dos itens, seja, a respeito das palavras que usei. E já antecipadamente peço desculpas se o meu português não foi tão claro assim. Mas agradeço mais por tudo, de qualquer maneira. Por favor, professora Luísa, passo a palavra à senhora. Muito obrigada, professor António, pela esta palestra e também por estas 8 preciosas indicações, que de certeza que vão ser úteis. Só fazer aqui um comentário, nós hoje aqui no mestrado em Ciências Empresariais, eles começaram exatamente com esta parte, acho que ainda estão aqui um bocadinho perdidos de pensarem na questão de investigação, então acho que foi muito útil para o pessoal começar a encontrar o caminho e saber também que o caminho se faz caminhando, não é? Não é no primeiro dia logo que ficamos com a pergunta perfeita, ela também se vai moldando e melhorando ao longo do tempo e com as leituras que são necessárias fazer. Eu então passava agora a palavra aos estudantes para colocarem, e aos colegas que estão aqui também para colocarem questões, comentários para o professor António.
Podem ficar à vontade, tá? Por favor. Acho que... Questões que vocês tenham, comentários? Por favor, apenas lembre-se sempre, aí falo a todos, né? Eu disse isso na palestra do ano passado, a diferença entre um professor e um aluno, né? O aluno é aquele que tem certeza que sabe, o professor é aquele que tem certeza que não sabe. Então, podem ficar tranquilos, então. Se eu não souber, eu serei absolutamente sincero, não sei. Eu não tenho problema nenhum. Ou então tem histórias, eu contei essa do navio naufragado. Nossa, já vivi situações... porque, como historiador, é um dado curioso. Eu já trabalhei muito com pesquisa. Já fiz pesquisa para cinema, por exemplo. O sujeito que vai fazer um filme de época, ele precisa ter minimamente a ideia de roupas, de uma série de coisas. E aí eu trabalhei para isso. Enfim, já fiz várias coisas aí, às vezes completamente surpreendentes para quem fez uma graduação em História ou mesmo depois o mestrado e doutorado em Ciência Política. Então, por favor, fiquem à vontade. Bom, eu para dar uma noção daquilo que está a ser feito no mestrado de marketing, eu peço desculpa que eu estou com muitos problemas de net, porque eu não consegui ter net no net Wi-Fi no Instituto Técnico de Setúbal, por algum erro de configuração do meu computador. Mas para dar uma ideia daquilo que está a ser feito no mestrado em gestão de marketing, hoje foi a primeira aula deste tema, ou seja, tendente ao projeto de investigação, e falámos hoje exatamente na pergunta de investigação e na importância de definir bem uma pergunta de investigação. E, portanto, aquilo que o professor António falou hoje sobre as regras para definir uma pergunta de investigação foi extremamente importante, até porque se essa pergunta de investigação não estiver bem formulada, depois vai conduzir a uma investigação que não é bem feita, vai conduzir à definição de objetivos que não são os mais adequados e vai fazer com que os alunos muitas vezes percam muito tempo para trás e para a frente até encontrarem o caminho que depois vão usar na sua pesquisa. E nós sentimos que há muitas perguntas que são colocadas de forma fechada, por exemplo, pelos alunos, muitas vezes, respostas de sim ou não, e isso não faz sentido. E sentimos que depois os alunos andam muito tempo perdidos, exatamente porque têm uma má pergunta de investigação, ou têm uma pergunta de investigação que depois não conseguem dar resposta, ou que não conseguem depois desenvolver os objetivos que deveriam desenvolver. Pronto. Isso, no caso do mestrado em marketing, é muito importante e estivemos exatamente a falar sobre isso hoje. E pronto, e convidava os alunos também a fazerem alguns comentários, colocarem algumas dúvidas, aproveitarem aqui também a experiência que o professor António tem e que nós todos podemos tentar ajudar. Era esse testemunho que gostaria de dar relativamente ao mestrado de marketing. Bom, professor Duarte, agradeço pelas suas palavras. Aliás, eu queria deixar claro, professora Luísa, professor Duarte, todos os demais que nos assistem aqui nesse momento ou futuramente vão assistir. Até pela amizade que tenho com o professor Duarte e estendo essa amizade, o carinho que tenho por ele a todos vocês, já de antemão, colocando o seguinte, apresentando o seguinte: se amanhã ou depois vocês precisarem de alguma coisa, alguma informação, algum maior esclarecimento, que nessa noite de hoje essa dúvida não apareceu, não há inconveniente algum de vocês me mandarem. O professor Duarte depois passa meu e-mail, a professora Luísa, tá? Vocês podem entrar em contato, não há problema nenhum, tá? Não fico nem um pouco aborrecido com isso. Eu digo sempre que a única coisa que eu sei fazer é ser professor. Então, se efetivamente vocês me permitirem ser professor, eu vou adorar isso, vou ficar realmente emocionado, verdadeiramente emocionado com isso. Então, isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, algo que as pessoas, aqui no Brasil, as pessoas têm esse feio hábito, espero que em Portugal não tenham, que é esquecer de compartilhar as dúvidas e os trabalhos que fazem. Parece que estão sempre com um segredo de Estado tremendo, uma coisa assim que vai revolucionar o mundo, como se a vida fosse assim, sabe? Como se boas ideias não surgissem, em boa parte das vezes, em conversas com os demais colegas, com as pessoas. Apenas para citar
Eu, agora mesmo, recente, quando eu falo recente, é recente mesmo, nos meses de janeiro e fevereiro, lógico, a leitura já vinha lá de trás, do ano passado, mas eu tive que elaborar 2 novos cursos, que é uma atividade que nós estamos chamando de módulo interdisciplinar de formação, que é colocar temas que não são temas da área dos alunos, para que os alunos assistam aquilo e comecem a pensar. Foi algo que eu tratei na abertura dessa fala de hoje, dessa web palestra de hoje. E aí, que eu criei foi que eu chamei de Geografia Histórica da Alimentação no Brasil. Por favor, eu sou um sujeito gordinho, adoro comer e adoro cozinhar, então eu acabei criando um estudo, já existem vários, eu fiz uma grande síntese introduzindo esse tema de discussão. E o outro de história oral, que aí eu já tinha alguma experiência, já trabalhei com isso. E o resultado, por que eu estou citando esses 2 casos? Depois de ter gravado 15 aulas do Geografia Histórica da Alimentação no Brasil, introdução, e 14 aulas do Introdução à História Oral, eu passei para 4 colegas meus, olha, passem os olhos nos vídeos, dê uma olhada, e aí teve colega, olha, Marcelo, não entendi essa parte aqui, a descrição não está legal, muda isso aqui, por favor, porque o objetivo é fazer o melhor trabalho possível. Então, na elaboração de uma pergunta de investigação, numa pesquisa, em qualquer trabalho, pelo menos que eu faço, eu sempre passo para colegas meus. Em primeiro lugar, a minha dissertação de mestrado, minha tese de doutorado, o principal leitor foi meu pai. E ele é da área de administração de empresas, e a minha dissertação de mestrado e tese de doutoramento foi em ciência política. Então, por quê? Porque eu pedi a ele para ler. Primeiro, que ele gosta de ler mesmo. Segundo, exatamente por ele não ser da área, ele chegava, ele não tinha problema nenhum, meu pai. Olha, Marcelo, essa página toda aqui você enrolou. Você não falou uma coisa que vale a pena. Não seria melhor você tirar a página inteira? E era assim, quer dizer, e até para chegar no final e ter uma boa tese de doutorado ou uma dissertação de mestrado. Então, não vejo problema nisso. Ou seja, falo para todos aqueles que estão, alunas que estão me assistindo agora ou que assistirão depois do vídeo. Mostrem para o colega, mostrem para os professores, discutam, debatam. Se quiserem, podem entrar em contato comigo, não haverá inconveniente algum, tá bom? Então, fiquem à vontade, não tem problema nenhum nisso. Não ficarei chateado se, porventura, isso acontecer. Muito obrigada, professor, também, mais uma vez, pela sua disponibilidade. Eu queria só perguntar uma coisa, não sei se é possível ou não. Não sei se o professor tem alguma documentação de apoio a esta palestra e, se tivesse, seria possível partilhar connosco. Se tem alguma coisa escrita sobre estas regras da... Nós vamos disponibilizar também o vídeo, mas se por acaso tiver, pronto. É aqui uma pergunta. Luísa, olha, é engraçado, esse material eu retirei até de um livro, há muito tempo que eu li, e um livro editado em Portugal, por sinal. Só que o livro, propriamente, eu perdi esse material. Não era um livro meu, era uma fotocópia que eu tirei de alguma coisa assim. Agora, na prática, isso é uma síntese de várias coisas, né? Eu tenho material de introdução à pesquisa, tudo isso, mas aí é um material muito vasto, que vai colocar, como é que eu vou dizer? Vai ser muito mais prolixo do que propriamente mais preciso e conciso para os alunos. O que eu posso fazer, e disse e repito, se a partir dessas regras, que a gente possa dialogar. E aí é lógico, sem causar qualquer constrangimento a qualquer professor do Instituto Politécnico de Setúbal, sem qualquer constrangimento aos alunos ou a mim. A ideia de colegas contribuindo uns com os outros. Como eu estou buscando já há 2 anos uma forma de ter vocês, por exemplo, na universidade. O problema é que, por enquanto, está uma relação assimétrica. Vocês são do curso de mestrado e eu tenho eu trabalho apenas com graduação. Mas eu estou querendo encontrar uma forma para fazer isso. Eu acho que eu já encontrei o caminho. O professor Duarte não está sabendo de nada, você também não. Mas, enfim, vocês já estão no meu, digamos assim, no meu radar aqui para certas coisas esse ano. Então, mas, enfim, então, o que eu sugiro é isso. Tem essas 8 regras, as pessoas podem começar a pensar nas perguntas, e aí, de repente, nesse diálogo, olha, estou pensando nesse tema aqui,
há um esboço de alguma coisa, o que a gente pode pensar? Novamente, eu também não sou dono da verdade, mas posso, de repente, com alguma fala, contribuir para que as pessoas consigam atingir o objetivo. Se eu puder fazer isso, já vai ser um ganho extraordinário para mim, como professor. Muito bom, muito obrigada, professor António. Não sei se há mais algum comentário, alguma questão de algum colega, estudante. Professor, posso? Claro, à vontade. Pode. Professor, antes de mais, obrigado por esta partilha. Estes 8 pontos podem ser e provavelmente irão ser muito importantes, principalmente no meu caso, estou assim ainda um pouco sem saber muito bem sobre o tema que vou escolher, mas colocava aqui uma pergunta que pode ser uma pergunta um pouco descabida, mas de qualquer forma coloco na mesma. Na sua opinião, o que é mais importante inicialmente? Formular bem a pergunta e partir a partir daí, ou partir de uma ideia para chegar à pergunta final? Ou seja, ir explorando, começando a trabalhar para chegar a uma pergunta final. Como é seu nome, por favor? Pedro Azevedo. Pedro. Bom, Pedro, obrigado pela sua participação, obrigado pela sua pergunta. E, por favor, a sua pergunta faz todo sentido e ela é importantíssima. Retomando a minha fala de hoje, minha web palestra de hoje, eu diria o seguinte, sem dúvida alguma que elaborar uma pergunta muito bem feita é fundamental e, sem isso, o trabalho todo pode estar perdido, como disse o professor Duarte. Se erramos alguma coisa nessa pergunta de partida, e principalmente essa parte, esse item 8 dela não ser descritiva, você pode, às vezes, provar do gosto amargo disso. Ou seja, pode começar a elaborar toda a sua resposta e tal, e quando você olhar, você está fazendo uma descrição e não consegue chegar no ponto final. Mas, então, elaborar a pergunta é fundamental. Agora, como é que conseguimos elaborar uma boa pergunta? Aí é que é o ponto-chave. E aí voltamos ao início da minha web palestra. Precisamos ter uma leitura mínima que seja, Pedro, a respeito desse tema, do tema que pretendemos pensar. Por favor, o caminho natural, e isso vai acontecer com você como estudante, e, por gentileza, acontece comigo como professor. Muitas das vezes eu posso ter acordei com uma ideia maravilhosa. E aí, quando eu vou verificar, quando eu começo a ler, a buscar, eu vejo que aquela ideia não é tão maravilhosa assim. Não tem problema. Então, o primeiro passo temos uma ideia, perfeito. Vamos buscar da maneira até inocente, que eu chamaria de inocente. Ou seja, ligar o computador, acessar a internet, e no famoso, o que a gente chama aqui no Brasil, do Deus Google, vamos buscar aquele, vamos descobrir textos. Bom, tem o Google acadêmico, né? Então temos a parte aí sim totalmente voltada para textos universitários. E aí vamos encontrar que seja uns 4, 5, 6 artigos sobre aquele tema que você tem na cabeça. E vamos ler a partir dali, sabe? Esses 4, 5 artigos. Lendo isso, prestando atenção nas citações que aparecem, na bibliografia que tem ali, sabe? Aí você vai me perguntar, mas por que isso? Porque a partir daí eu já estou começando a trabalhar o item 7, que é o realismo. Será que eu vou ter acesso a esse material? Porque uma coisa é pegar um texto, e todo texto é assim, é uma síntese de alguma coisa, de um outro conjunto de informações. E muitas das vezes aquela síntese pode ser interessante, porém, para a ideia que eu tenho, eu não posso trabalhar com a síntese, eu tenho que aprofundar. E aí é lógico, eu vejo na bibliografia que a pessoa leu. Então, aí vamos de novo ao Deus Google, ou ao site da biblioteca do Instituto Politécnico de Setúbal, ou de uma outra universidade que eu possa acessar, pensando aí em vocês em Portugal, sabe? Eu tenho acesso a esse material, eu posso acessar? Consegui acessar. Não, de repente são livros que nunca foram digitalizados, é um material que está apenas em bibliotecas que estão distantes de mim.
Se isso acontecer, Pedro, nessa hora, opa, vamos, como dizia um ex-professor meu, vamos suspender o juízo, sabe, do que eu estou tratando, e vamos verificar se existe outro caminho, outro material para trabalhar. Repare, nesse momento eu nem elaborei a pergunta, eu só estou tentando tatear, sabe, aos pouquinhos verificar se eu tenho condições de entender um pouco melhor aquele tema. Ainda não defini o tema que eu vou pesquisar, nem em sonho cheguei numa pergunta de partida, de investigação, perdão, mas quero verificar se eu tenho material, se essa leitura abre minha cabeça, né? É aquilo que eu peguei do Carlos Drummond de Andrade, de ruminar, né? A gente está ruminando, tal qual o boi rumina, né? Nós estamos, só que nós ruminamos ideias, né? Então, nós estamos ruminando aquilo. E aí, peraí, esse texto me levou para um outro caminho que eu não havia pensado. Então, deixa eu agora descobrir se aquele livro ou aquele material que está sendo citado ali eu consigo acessar. Por favor, eu mesmo já esbarrei em problemas assim, tá? Inúmeras vezes. Agora mesmo, sobre esse trabalho que eu realizei, particularmente foi o da geografia histórica da alimentação. Em 2 momentos, eu esbarrei com problemas assim. Me deu um trabalho danado, que eu tive que correr atrás de outras coisas. Isso até mesmo para comprar o livro mesmo. Aí não tem jeito. É comprar o livro, ver se eu consigo. E livros que nós chamamos aqui no Brasil de sebos, que são lojas de livros usados. Aí tem até um grande sistema na internet que só trabalha com livros usados para conseguir aquele livro, por causa, às vezes, de um capítulo, sabe? Mas aí era uma pesquisa, era uma outra coisa. Aí entrava também no realismo. Eu tinha condições de comprar esse livro, porque também tem essa outra questão. E, por favor, não é vergonha para ninguém dizer, olha, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recursos para comprar, então eu vou ter que trocar. Ou mesmo que continue nesse tema, mas vou ter que caminhar para o outro lado. Por favor, é uma coisa que, às vezes, vamos deixar para amanhã ou depois. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta. Quer dizer, no final é isso. Primeiro, vamos dar uma lida. Vamos encontrar uns quadros, não é nem de livros, não. Estamos lá artigos mesmo. Vamos ler 4, 5 artigos para ver se é aquilo mesmo que eu estou imaginando. Vamos olhar a bibliografia citada nesses artigos. Verificar se esse material é acessível. Se for, e se é aquilo mesmo que está consolidando na cabeça, ótimo, então já temos um caminho. Aí é uma leitura um pouco mais aprofundada, vamos acrescentar mais 2 ou 3 itens ali, e aí sim, agora tem condições de elaborar a pergunta de investigação. Entendeu? Eu não preciso ler a biblioteca inteira do Instituto Politécnico de Setúbal para elaborar uma pergunta de investigação. Agora, com certeza, eu preciso ler alguma coisa para poder elaborar isso. Tá? Só a ideia não basta. Acho que a Maria João, não sei, respondi a sua pergunta, então? Respondeu, sim, senhor. Obrigadíssimo. Obrigado. Eu é que agradeço a sua participação. Não, a Maria João está dizendo que vai se ausentar, infelizmente. Tá certo. Bom, professora Luísa, volta a palavra para a senhora. Não sei se ainda há mais alguma questão ou comentário. Ou o professor António. Luísa, posso... Claro, Paulo. Ter uma pergunta? Força. Obrigado. Professor António, eu sou também colega da Luísa, do Tiago e, em particular, do Duarte no mestrado em Gestão de Marketing. Agradeço-lhe este seu contributo para os nossos mestrandos. E eu gostava de lhe fazer uma pergunta que eu espero que possa ajudar aqui os nossos mestrandos, que é a seguinte. Eu creio que a parte de que características é que deve ter a pergunta de investigação, acho que deu uma muito boa ajuda. Se calhar alguns deles estarão agora com dúvidas em, bem, mas como é que que perguntas de investigação é que eu posso ter? Uma das sugestões que nós demos hoje aos nossos mestrandos foi: comecem por pensar em assuntos que gostem, comecem por pensar em cadeiras que tenham, em disciplinas, em unidades curriculares que tenham tido durante o mestrado e que tenham gostado. Comecem por pensar em algum seminário ou algum evento em que tenham ouvido alguma coisa de interessante.
comecem por falar com alguma empresa que vocês conheçam que vos apresente um problema. O professor António tem alguma outra sugestão para eles terem ideias de perguntas de investigação? Obrigado, uma vez mais. Professor Paulo, não é isso? Entendi isso? É. Isso. Ô, Paulo, muito obrigado, professor, pela sua participação. É curioso, mas no início da sua fala a respeito das indicações que o senhor, como professor, passa aos alunos, eu me lembrei imediatamente, e é engraçado, eu disse que o item 3 lá é que não deve ser filosófico, eu acabo lembrando de tantos filósofos, e acabei lembrando do René Descartes, né? O Descartes, no seu discurso sobre o método, que nada mais é do que um livro sobre como pesquisar, uma das primeiras coisas que ele diz, eu quero acreditar que esteja nas 10 primeiras páginas. Ele diz assim, e ele diz praticamente nessas palavras, quando você for realizar uma pesquisa, primeiro passo, pesquise aquilo que você gosta. Isso é um dado, porque acontece, aqui no Brasil, então, há um feio hábito das pessoas escolherem o seguinte, o que é que dá dinheiro? E eu falo, olha, quando você vai por esse caminho, você pode ter certeza que você não vai ganhar dinheiro, com um pouco de azar, você ainda vai perder dinheiro com isso. Agora, quando você, ao contrário, escolhe aquilo que você gosta, sem dúvida alguma, é algo que já ajuda bastante. Porque tem a ver com afinidades, tem a ver com você se sentir bem. Querendo ou não, você está trabalhando, né? É um trabalho, é uma labuta. E ao labutar, significa que há um esforço. Ora, se você vai se esforçar por alguma coisa que você não gosta, nossa senhora, vira uma verdadeira tortura, né? Então, isso aí eu quero acreditar que, sem dúvida alguma. Outra dica, e isso concordo em gênero, número e grau com a sua fala. Bom, o aluno passou por algumas disciplinas, né, com algumas matérias. Alguma coisa ele deve ter simpatizado mais, outras simpatizado menos. Isso é perfeitamente natural. Aconteceu conosco, quando éramos alunos. Obviamente, acontece com qualquer um. Então, é claro que, por que não, então, começar a tatear, né? A buscar nessas disciplinas, nessas matérias, que simpatizamos mais? Com toda certeza, isso é uma dica também fundamental. E, por fim, quando você cita o caso das empresas, também eu acho que é uma coisa... Aí já lida com um outro patamar no trabalho de pesquisa, que é até essa relação com o mercado, que, sinceramente, eu acho necessária. Eu acho que vale a pena. Ou seja, muitas das vezes, nós estamos trabalhando com situações em que a gente esquece que existe um mundo real, que existem as empresas, que existem pessoas aí fora e que possamos e precisamos dialogar com elas. Eu me lembro, é curioso isso, você agora acabou de me lembrando, uma pesquisa que eu realizei há muitos anos atrás. Eu trabalhava numa faculdade de economia no interior do estado do Rio de Janeiro, numa cidade chamada Valença. E essa cidade ficava próxima a uma cidade bem menor chamada Rio das Flores. Pois bem, o prefeito da cidade de Rio das Flores chegou para o curso de economia que eu trabalhava, que eu lecionava, e pediu que fizéssemos uma pesquisa sobre uma empresa que ele havia conseguido instalar no seu município. Ou seja, era uma empresa têxtil que estava fornecendo material para empresas têxteis bem maiores em outros municípios do estado do Rio. Então, seria como se fosse uma base, utilizando ali uma mão de obra que seria mais acessível, sejamos sinceros, uma mão de obra mais barata, mas ele queria saber o impacto dessa empresa no seu município. Era um município, na época, de 7 mil habitantes, bem pequeno, para os padrões do Rio de Janeiro e do Brasil. E aí, olha que coisa interessante, tá? A ideia era só, repare, não havia ali uma pergunta de partida, era uma coisa de perfil mesmo. Tanto que foi uma pesquisa quase de opinião pública. Havia um questionário para os trabalhadores responder. O dono da empresa concordou e liberou os funcionários lá, porque nós tínhamos que atuar, né, na hora que os funcionários estavam trabalhando. E aí, o que aconteceu?
aconteceu algo curioso, que foi o resultado da pesquisa, que a história era a seguinte, uma das perguntas que nós fazíamos era, antes da empresa se instalar aqui, você comprava suas coisas do dia a dia em que lugar? E a resposta foi, nós comprávamos nos pequenos empórios, nas pequenas mercearias aqui do município de Rio das Flores. Por quê? Porque eu trabalhava também com atividades pequenas, eu ganhava, às vezes, por semana, ou pelo trabalho que eu realizava, e assim vamos embora. E aí a pergunta, e agora que você está numa empresa, que você tem um salário, recebe por mês, tem lá sua carteira assinada, direitos trabalhistas, o que acontece? O que você está fazendo? A resposta dele foi, bom, agora eu estou comprando no município de Valença, porque lá tem supermercados, lá tem empresas maiores, etc. E aí, olha a grande ironia da nossa pesquisa, do resultado da nossa pesquisa, que o prefeito de Rio das Flores, ao instalar aquela empresa naquele município, ele havia beneficiado, sem dúvida alguma, um total de pouco mais de 100 trabalhadores. Porém, os pequenos empórios da cidade de Rio das Flores praticamente foram à falência, por causa da instalação daquela empresa, dado que aqueles trabalhadores não mais compravam naqueles pequenos empórios, eles iam a Valença comprar nos supermercados. Então, são dados interessantes quando a gente vai lidando com isso. E, por favor, nesse primeiro momento, Paulo, eu apenas repito, a ideia era só fazer um perfil. E, sem querer, nós descobrimos uma coisa interessantíssima, que não era talvez tão interessante assim para o prefeito, mas, de qualquer modo, para o comportamento econômico das pessoas do lugar, foi bem interessante. Mas as suas dicas, realmente, suas indicações foram muito precisas e eu concordo com todas elas. Confesso, nesse primeiro momento, em que o aluno está tateando, tentando descobrir qual tema desenvolver, eu confesso, não iria além disso. Ou seja, vamos primeiro ver o que gosta, vamos ver aquelas disciplinas que gostamos mais ao longo do curso e, por fim, falar até com empresas. No primeiro momento é isso mesmo, eu acho que a gente fecha aí. Agora, quando o aluno começa a tatear mais, aí voltamos para a pergunta do Pedro, meu Deus do céu, se eu não estiver errando o nome. Aí sim, aí feitas as leituras e tudo isso, aí vamos ver caso a caso, né? Vamos ver cada situação, como ela se apresenta, o que a gente pode ajudar. Aí já é uma outra história. Obrigado, Antônio. Espero ter respondido a sua pergunta. Obrigado. Eu que agradeço. Muito bem. Mais Professora questões Luísa. para o professor António? Não haver ninguém, posso fazer eu. Tiago, força. Por favor. Olá, boa noite a todos. Olá, professor António, obrigado pela sua exposição. Eu sou colega também da Luísa, do Paulo e do Duarte, na área da gestão logística. O que nós temos verificado aqui um bocadinho neste histórico é que os alunos têm também, logo no início, muitas dúvidas até que tipologia de abordagem é que querem fazer relativamente ao tipo de trabalho, porque nós temos aqui previsto no nosso mestrado uma dissertação tradicional, vamos chamar assim, um projeto onde será uma coisa mais aplicada numa empresa e depois um estágio. E a verdade é que, conforme nós vamos falando, e muitos dos nossos alunos são trabalhadores estudantes, ficam sempre naquela dúvida, será que faz sentido eu avançar com um projeto dentro da empresa, ou se tento fazer aqui uma abordagem assim mais conceptual e avanço por uma dissertação, porque há sempre dificuldades que os alunos encontram quando tentam fazer projetos aplicados nas organizações, quer para as questões da confidencialidade ou até a própria disponibilidade da empresa em partilhar os dados. E eu gostava de ouvir também um bocadinho os seus comentários relativamente a que abordagens é que os alunos podem ter, não tanto na vertente da dissertação tradicional, porque essa parece-me que depende acima de tudo deles, mas as outras onde eles estão dependentes do envolvimento das organizações para que eles possam ter efetivamente sucesso nos projetos. Professor Tiago, né? Se eu não estou enganado. Bom, professor, a sua pergunta ela é pertinente, ela é fundamental, sim.
E eu diria que vamos colocar da seguinte maneira. Primeiro que sim, se estamos falando com empresas, com organizações de médio e grande porte, a situação fica um pouco melindrosa, né? Então, determinadas situações podemos ter acesso e outras a empresa pode falar, olha, isso aqui exige um certo grau de confidencialidade que não há como você atuar aqui. Então, o que eu diria é o seguinte, talvez possamos começar de uma maneira mais simples, talvez uma pequena empresa, uma empresa de pequeno porte, acho que aí não haveria problemas de confidencialidade e talvez o acesso fosse mais fácil, sabe? Nós tivemos aqui no Brasil um grande comentarista esportivo chamado João Saldanha, e ele tinha uma frase que é uma metáfora, que ele dizia o seguinte: mingau quente a gente toma pela beirada. Quer dizer, então, acho que a metáfora pode ser aplicada a uma pesquisa. Quer dizer, se temos aqui uma situação de que, de um lado, temos pequenas lojas e, do outro lado, empresas de médio e grande porte. Vamos começar com as pequenas. Né? Não há inconveniente nenhum, não há depreciação alguma trabalharmos com pequenos casos, na medida em que estamos começando o estudo sobre isso. Estamos fazendo trabalhos, até mesmo porque, para conseguirmos amanhã, e aí eu não me refiro ao Instituto Politécnico de Setúbal, eu estou pensando no pesquisador mesmo, sabe? Para chegar em coisas mais amplas, não é para termos até um escopo, né? Temos uma espécie de como é que eu vou dizer, um currículo a apresentar. Olha, fizemos esses tantos de pesquisa aqui e podemos dar um passo além. Então, num primeiro momento, se estamos falando de alguém que está fazendo uma dissertação de mestrado, vamos começar da forma mais simples, ou como disse o João Saldanha, né? Vamos tomar um mingau pela beirada, porque o mingau está quente. Então, vamos começar, até por tudo isso que você já chamou a atenção, eu concordo plenamente com você. Sabe? Eu acho que eu acho muito pouco provável. Você chega numa empresa de grande porte, numa Audi da vida, numa Volkswagen, numa Ford, enfim, numa Google, e vai chegar, olha, eu queria fazer o trabalho. Não é assim. Entendeu? Não é assim que funciona. Aqui, por exemplo, na universidade que eu trabalho, que é a Universidade Federal de Ouro Preto, é uma região de grandes mineradoras, notadamente a empresa Vale, né? Que é a maior mineradora do Brasil, uma das maiores do mundo. Você não faz essas pesquisas com a Vale, ou qualquer pesquisa com a Vale. Ela pode até ceder algumas coisas, ou ela trabalha mesmo com parcerias com a universidade, mas parcerias em que ela, Vale, controla a pesquisa. Então, você tem até mesmo, dentro da Universidade Federal de Ouro Preto, laboratórios que a Vale financiou, do primeiro ao último tijolo, sabe? Tudo. Porém, que pesquisas que faz ali? Aquelas de interesse da Vale. Entendeu? Ela não libera. Aí tem lá seus motivos e cabe ao pesquisador concordar, porque você está trabalhando com o mercado e é uma negociação, de novo, numa relação que é assimétrica, não é uma relação entre iguais. O recurso está com ele, então você tem que aceitar um pouco essas regras. Por isso, aí, eu lembrando sempre do João Saldanha, vamos começar comendo o mingau pela beirada. Podemos pegar exemplos simples. Às vezes, de exemplos simples, nós vamos descobrir coisas interessantíssimas. Como, por exemplo, volta essa pesquisa, que era uma coisa banal, ou melhor, que eu achava que era banal, sobre uma empresa com 100 funcionários. E aí, de repente, descubro a mudança total no comportamento de consumo dessas pessoas. Eu acho que quem fosse trabalhar com marketing aí nessa região de Valença, nossa, que não tinha um curso desses lá, mas seria festa. Eu estava entregando a faca e o queijo para a pessoa. Olha só a mudança no comportamento de consumo aqui. Entendeu? Então, às vezes, uma coisa assim mais simples dá mais resultado. Eu concordo com tudo que você falou e eu, pelo menos, teria essa atitude. Eu ficaria muito reticente aí. Eu espero ter respondido a sua pergunta.
Respondeu, sim, senhora. Muito obrigado. Eu que agradeço. Mais questões para o professor? Eu teria uma questão sobre os objetivos. Se com a pergunta de investigação a gente consegue já definir alguns os objetivos e quais seriam, assim, tipo assim, quantos objetivos eu coloco para poder trabalhar, enfim, fazer, né, a dissertação. Não está aparecendo para mim. Aqui embaixo, Mariana, não é isso? Mariana, isso. Mariana, boa noite, Mariana. Muito obrigado pela sua pergunta. Mariana, você é aluna, pelo que eu estou entendendo. Sim, sou. Mariana, o ideal sempre é que nós coloquemos um objetivo. Tá? Por quê? E aí você pode falar, mas às vezes o objetivo, no que o senhor acabou de conversar com o professor Tiago, seria às vezes tratar de uma loja, de uma simples loja de doces. Eu vou dizer sim, é isso mesmo, sabe? E não há inconveniente nem constrangimento algum nessa situação, porque não é o tamanho do objetivo que nos interessa, mas é a maneira pela qual nós vamos desenvolver o trabalho e as conclusões que nós vamos tirar disso. Sabe? Então, só para você ter uma ideia a respeito dessa questão, porque os cursos aí na parte de gestão, de marketing, nossa, eu já esbarrei quando eu digo esbarrar, é uma gíria nossa aqui no Brasil, mas já estive lendo, até contribuindo de alguma forma, com teses de doutoramento em que a pessoa tinha como objeto de estudo um professor ou uma professora. Olha que loucura, sabe? Então, qual era a tese de doutoramento? A pessoa estava estudando como aquela professora de um determinado curso agia junto a seus alunos. E o objeto, então, era uma professora. Então, por favor, isso tudo, toda a tese de doutorado girava em torno disso. Então, repare que não é... E no final das contas, foi uma tese de doutorado banal? Não, muito pelo contrário. Essa tese já está virando referência em vários outros estudos. Então, não é o tamanho do seu objeto que importa, é a maneira como você aborda isso. Então, de novo, sim, um objetivo, sim, mesmo que eu esteja tratando de uma loja simples, não há problema nenhum nisso, não há inconveniente. Por quê? Porque para atingir esse objetivo, você verificará que, elaborada a pergunta de investigação da forma mais correta possível, na hora que você começar a desenvolver, você já vai ter que lidar com vários temas. Então, você vai perceber mais cedo ou mais tarde, Mariana, que se porventura você tivesse ampliado para 2 ou 3 ou mais objetivos, nossa, você simplesmente não ia conseguir realizar trabalho nenhum, sabe? Então, não é uma questão... vou dar um exemplo. A minha tese de doutorado foi uma biografia intelectual de um pensador brasileiro do século XIX. Aí você vai falar, poxa, mas só isso? Pois é. Foram 5 anos de trabalho nisso para elaborar uma tese que me deu um trabalhinho, sabe? E olha que eu tinha alguns arquivos históricos dele, material dele que ele guardou por um mero acaso. Alguém guardou, aliás. Então, quer dizer, não é uma coisa tão simples, não. Pode acreditar, tá bom? Então, um objetivo só. Pode ser, aparentemente, você vai falar, poxa, mas é coisa tão banal. Pois é, mas você vai ver que não é uma questão banal, sabe? Então, a coisa pode se desenvolver muito bem. Eu espero ter respondido a sua pergunta. Tá bom? Fica tranquila, vai dar tudo certo. Nós estamos aqui numa fase que o pessoal ainda está um pouco nervoso, os estudantes, não é? E nós também já passámos por isso, não é? Porque às vezes é um caminho que não se vê como é que ele vai evoluir, o que é que vamos fazer, há muitas indecisões, mas tem que confiar que vai correr bem e ficar tranquilos. Não, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo.
essas coisas, eu sempre digo o seguinte, professora Luísa, e a todos aqueles que me assistem, professor Tiago, todos os professores que assistem, os alunos que assistem nesse momento, que vão assistir. Às vezes, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, vamos pensar no meu caso, na minha formação, né, como historiador. As pessoas podem até pensar assim, para o historiador essa parte é mais fácil, porque tudo já aconteceu, então o material está ali. E não, na verdade, é o pior que pode acontecer, porque normalmente o historiador vai trabalhar com fragmentos, ele não tem todo o material, ou então começa a ler alguma coisa, mesmo no meu caso, que foi uma biografia intelectual de um pensador, eu descobri várias coisas, quer dizer, você pensa, tudo foi guardado, não foi, muita coisa se perdeu. Então você tinha o início de um diário, mas não tinha o fim, ou tinha o final ou o meio de algum texto redigido por ele, e o restante não existia mais. Então, são coisas assim, a gente vai sempre esbarrar em problemas. O tal realismo é uma coisa que vai atrapalhar a nossa vida como pesquisador, pouco importa se é de história, se é de gestão de empresas, se é de marketing, do que for. Ele sempre vai atrapalhar a gente. Então, é melhor sempre sermos mais modestos nos nossos interesses, trabalharmos com coisas mais pequenas, porque, acredite, o pequeno aí vai se transformar numa bola de neve quando a gente perceber, temos um mundo para trabalhar. Mas, por favor, devolvo a palavra a você. Mais alguma questão, comentário para o professor? Então... Se não tiver, não há... Por favor, disse e repito, tá? Aí, por favor, Luísa, passo a responsabilidade para você e para o Duarte, tá? No sentido de que, se tiverem perguntas, se acharem que devemos, que eu devo participar mais uma vez, falar, aí não mais numa palestra, pode ser uma reunião mesmo, informal. Por favor, fiquem à vontade, tá? Não tem problema nenhum quanto a isso. Tá bom? Muito bem. Eu adoro ser professor, então... Isso é ótimo. É ótimo fazermos o que gostamos. Então, se calhar aqui em nome da equipa, do Duarte, do Tiago, do Paulo, que estamos aqui a trabalhar em conjunto e organizar estes workshops, aqui que envolvem também vários mestrados aqui da Escola Superior de Ciências Empresariais. Agradecemos mais uma vez a participação do professor António Marcelo nesta palestra, que acho que foi muito interessante e esclarecedor, e trouxe aqui, penso eu, uma ajuda para a definição dos caminhos aqui dos nossos estudantes, e também penso que também em nome dos meus colegas podemos ser aqui recíprocos, o que precisar da nossa parte estaremos também ao seu dispor, professor, está bem? Foi um prazer estar consigo de novo e muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço. António. Desculpa, muito obrigado, António. Diz. Não, queria agradecer mais uma vez ao professor António Marcelo a sua presença aqui. Lançou aqui as sementes, provavelmente para um projeto que nós possamos fazer os 3, ou os 4, ou os 5, que é estruturar um curso, um documento sobre a pergunta de investigação e sobre estes primeiros processos preliminares para a construção de uma dissertação e de uma investigação. Pode ser um processo bem interessante que nós possamos desenvolver aqui em conjunto com esta semente que o António já germinou aqui ao longo destes 3 anos. Mas agradecer muito mais esta sua generosidade para connosco. Eu creio que daquilo que foi a sessão que nós tivemos antes do António chegar, neste caso, só eu e o professor Paulo Silveira, só com os alunos de marketing, aquilo que a professora Luísa também fez, e aquilo que imagino que o professor Tiago também tenha feito, creio que foi muito importante para os alunos que estão nesta fase agora mais ansiosa de desenvolver a sua pergunta de investigação, que ajudou-os muito. Uma pesquisa no Google Académico, uma conversa com colegas, com o chefe na organização, ou com a organização onde eles querem desenvolver o seu trabalho, a sua dissertação, por vezes é suficiente para os ajudar a definir exatamente o problema. Depois a pergunta de investigação que vão trabalhar ao longo desse processo. E é muito importante que o façam rapidamente, porque quanto mais rapidamente definirem essa pergunta de investigação,
mais rapidamente começam a trabalhar, mais rapidamente começam a ver um fim ou a ver etapas percorridas no seu trabalho. Isso é muito importante, mas de qualquer maneira não me vou estender mais, queria só desejar uma boa noite a todos e queria agradecer ao professor António, agradecer a todos, mas sobretudo ao professor António por esta generosidade e por este tempo que mais uma vez disponibilizou connosco. Não, eu é que agradeço, professor Duarte, professora Luísa, professor Tiago, professor Pedro, todos os alunos, alunas, porque vocês é que são generosos em me convidar. Eu me sinto sempre honrado em fazer isso. Estou aqui, me incomodo de ainda não ter conseguido convidá-los a alguma atividade na minha universidade, mas quero tentar resolver isso de qualquer maneira esse ano. Isso para mim, acho que é uma falha minha, eu estou tentando resolver, enfim, quero acreditar que vai conseguir. Então, me sinto honrado, mais uma vez, a participar no Instituto Politécnico de Setúbal, me sinto honrado por estar trabalhando com vocês de alguma forma e honrado por estar exercendo a única coisa que eu sei fazer, que é ser professor. Então, conforme disse já várias vezes hoje, todas as vezes em que eu posso e eu consigo ser professor, eu fico muito feliz, sabe? Eu fico realmente feliz. Eu fico realizado com isso. Agradeço a todos vocês. Muito obrigado. Obrigada, professor. Até breve, então. Obrigado, uma boa noite a todos, então. Pessoal Uma de boa noite a todos vocês. PME, vamos nos encontrar no link das 18h30, está bem? Para terminar, ainda temos umas coisas para falar. Até já, obrigada. Tá certo. Então, boa noite a todos. Obrigado, Até obrigado. mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite.